Olá, todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês hoje para essa aula de acréscimo e decréscimo, né? Relembrando ainda alguns conceitos de porcentagem e já pegue o caderno, lápis, caneta, borracha, para a gente fazer alguns exercícios durante essa aula. E hoje, quem está comigo é o professor Rafael. Oi, Jonas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, alunos, professores, gestores, educadores em geral, curiosos que queiram aprender um pouco mais de matemática. Estava com saudade de vocês. Hoje eu vou estar comandando o chat aqui junto com vocês. O Jonas já falou para vocês pegarem caderno, lápis, borracha. Tem muitas atividades aqui do caderno do aluno, inclusive, Jonas, que a gente irá aprender bastante e eu conto com a participação de vocês no chat. Beleza, então vamos iniciar essa aula com uma ideia que já foi trabalhada na aula passada, inclusive o Isaac comentou com vocês, que é a ideia da Black Friday. Aí a gente trouxe um textinho para vocês, uma ideia do que é essa Black Friday, como que ela funciona, né, e etc. Aí tem um textinho para vocês, queria que vocês acompanhassem, fazendo uma leitura, do que ela é e como que ela surgiu, né? Segundo informações de alguns historiadores, em 1621, os nativos americanos, né, juntavam-se aos ingleses, né, juntaram ali naquele momento e começaram a comemorar pela colheita. Então eles coletaram, né, conseguiram uma colheita muito farta naquele ano e esse dia eles chamam de ação de graças. Então eles dão graças, né? Rafael, eu dou graças por estar aqui presente com você e você. Sim. Também, muita graça, né? Nesse momento difícil que nós estamos aqui saudáveis, né, Jonas? Isso mesmo. Nós estamos vindo aqui justamente para vocês, professores, alunos, não terem que se locomover. Isso mesmo. E nesse textinho também, ele vem falando então da Black Friday. A Black Friday é um dia seguinte, né, após essa data de comemoração nos Estados Unidos, e é um dia que eles chamam de mega descontos, né? Então eles tiram uma porcentagem muito grande, um valor muito grande de desconto, preços que a gente chama, né, de preço de banana, né, Rafael? Então Sim. alguns desses... Banana, hoje em dia a banana tá cara, não sei se dá para usar esse termo não, viu? Então, eles utilizam esses dias para descontos. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, quase toda sexta-feira é Black Friday, né? Não necessariamente quase toda sexta. Se eu não me engano, é uma sexta de novembro que acontece a Black Friday, né? Ela vem acontecendo no Brasil, se eu não me engano, nos últimos 8, 9 anos, né? E muito se fala dessa Black Friday brasileira, né? Tem muita coisa que realmente está na Black Friday e tem coisa que não está na Black Friday. Gostaria da colaboração de vocês. Se um dia vocês compraram alguma coisa na Black Friday, explique pra gente o que você comprou e se realmente o desconto foi muito bom, né? Porque existem muitas promoções mesmo. Mas é legal introduzir o tema, né? Desconto, eu adoro desconto. Você gosta de desconto, Jonas? Adoro, o desconto é muito bom e pro nosso bolso é muito bom, né? Muito bom. E esses descontos, Rafael, eles são dados em porcentagem. Então é sempre uma porcentagem sobre o valor. Não é isso? Então é aquela razão que a gente sempre vem falando, né? Que é uma porcentagem de desconto, é uma subtração de um preço, de um valor, não é isso? Sim. Então a gente sempre olha nisso. Olhando nisso, algumas contas são complicadas e a gente utiliza algumas ferramentas. Uma dessas ferramentas que a gente utiliza é a calculadora. A calculadora, como vocês vão ver aí na tela, ela surgiu há muitos anos, né? Uma das primeiras calculadoras é o que a gente chama de ábaco. Muito bom. Esse ábaco, ele é utilizado, né, pela unidade, dezena e centena. Talvez algum professor já tenha até utilizado com vocês uma experiência como Eu já vi o ábaco no salão de jogos. Salão de jogos? Para marcar pontuação. Verdade, na pontuação no salão de jogos, é verdade, ele aparece mesmo. Então ele serve também como uma calculadora, mas o que a gente conhece hoje é uma calculadora. A minha é simplesinha, mas a do Rafael... Ela é um pouco mais elaborada, né? Mas existem outras calculadoras que são bem mais elaboradas que essa. Verdade, né? Então a calculadora também ela pode aparecer no seu celular. No celular de vocês também tem um modelo de calculadora e ele é muito útil para algumas contas, algumas casas decimais, alguma coisa, e ela facilita o nosso trabalho. Para, claro, ganhar tempo e assim. Às vezes, ir no mercado com uma calculadora é muito bom. Às vezes, eles estão dando desconto em porcentagem e parece um desconto muito grande, às vezes não é.
Então, às vezes, você fazer uma conta ali, você consegue resolver e saber qual que é a conta de porcentagem. Mas também dá para ir no mercado sem a calculadora. E a gente faz isso como cálculo mental, não é, Rafa? Muito bom, adoro cálculo mental porque ele economiza tempo, né? E é vapt-vupt, na hora você já sabe qual que é a resposta, né? Eu só queria fazer um adendo, pessoal. Tem muitas pessoas que na matemática falam que o uso da calculadora não deveria existir. Bom, a gente usa geralmente a calculadora como uma ferramenta de auxílio, como uma tecnologia. E o advento da tecnologia na educação é sempre muito positivo. E também está como base no currículo paulista dos anos finais. Isso mesmo. Então vamos aquecer um pouquinho, né, Rafa? Eu vou pôr na tela aí para eles e a gente vai fazer junto, a gente faz nós dois juntos, esse cálculo mental para aquecer um pouco a mente, né? Vamos fazer nós dois então. Vamos primeiro na ideia. 100% é o total, né? Então 100% é o todo. Você sabe, Jonas, que para lembrar do total, né, existe uma expressão que a gente usa muito, né? Por exemplo, hoje eu acordei 100%. Isso significa que você acordou com todas as suas energias, ou seja, total. Você acordou animado. E 50%? Ih, 50% é sexta-feira. Já tá cansado, você tá na metade do seu ânimo. Então, 50% é a metade do todo, não é isso? Perfeito. Beleza. 25%? 25% é a metade da metade, certo? Certo. Então, a gente pega o 100%, divide ao meio, dividir de novo ao meio, né? Então, nós vamos ter 25%. É interessante que o cálculo da metade é um cálculo simples. Acho que muita gente consegue fazer mentalmente. Por exemplo, a metade de 500 é 250. É algo meio que natural. Metade e dobro é meio natural, né? Por isso que a gente usa essa notação. 50%, metade. 25%, metade da metade. Boa, isso mesmo. E, para continuar ainda também aí na mesma ideia, a 10ª parte. A 10ª parte é dividir por 10, não é isso, Rafa? É isso aí, perfeito. Beleza. A última parte, que é o que a gente faz, né, a 100ª parte, então, dividir por 100. Para tentar... Jonas, eu tô preocupado aqui, Jonas. Muita gente no chat falando que acordou e colocou a porcentagem de como acordou. E a maioria tá abaixo de 20%. Tá desse jeito? Oh, então, gente. vamos tentar aumentar essa porcentagem aí, fazendo esse cálculo Durmam mental. cedo, viu? Dia de aula na Semesp, durmam cedo para acordar melhor, hein? Beleza, então vamos tentar fazer esse cálculo mental aí. Não vou escrever nada na tela. Se eles já souberem alguma coisa, pode colocar no chat aí a resposta, mas vamos fazer esse cálculo mental. As primeiras são fáceis, né? Então vamos começar pela primeira AA. 10% de 300. E aí? 10% é a 10ª parte. 300 dividido por 10, posso responder? Claro. 30. 30. Então a gente já matou essa primeira aí, né? Olha, eu ainda falo mais. Se tivesse um produto que custava R$300 com 10% de desconto, seria R$30 a menos. Isso 300 mesmo. menos 30, 270, Jonas. Isso mesmo, esse cálculo mental a gente pode fazer. Na questão B aí, 25% é a metade da metade. 1.600 a metade. 800. Beleza. Metade de novo. 400. Então, 25% de 1.600, 400, não é isso, Rafa? Agora é fácil, hein? Ficou tranquilo, né? E 1%? É só dividir por 10 duas vezes. 200 por 10 dá 20, por 10 dá 2. Isso, então 1% nesse caso aí é 2. Então a gente já encontra. E o 8%? Jonas, aí tem que pensar um pouco, hein? Se você já fez 1% de 200, 8% de 200 você faz o quê? Multiplica por 8? 8 vezes 2, 16? 8. Isso mesmo. Então, 8 vezes 2 aí, 16. Caraca, Jonas, como você é esperto, hein? Fica tranquilo assim, né? E por último, 50% de 290. A metade. Metade. Se fosse 300, seria 150, né? Sim. 290, 145? 145. Então, é bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo esse formato de a gente encontrar fazendo esse cálculo mental. Lembrando, gente, que o cálculo mental ele não é obrigatório. Ele é muito bom. Muitos conseguem, outros não conseguem. Mas se você não consegue, não desanima. Vai treinando. Entendeu? E aí a gente vai mostrar também o cálculo que é feito numa notação centesimal, a multiplicação. Enfim, é aquele que a gente faz no caderno bonitinho, né, não, Jonas? Isso mesmo. Tente atender todos os públicos. Já que a gente fez esse aquecimento, a gente conseguiu fazer esse cálculo mental, então vamos para um exercício? Vamos. Beleza. No exercício aí, dá para fazer por cálculo mental, vocês vão ver algumas notações e a ideia de porcentagem. Então, no exercício está o seguinte. Observe a seguinte situação. Maria decidiu adquirir um novo fogão.
Pesquisando preços pela internet, encontrou uma loja com as seguintes condições de pagamento. Então, se ela comprasse à vista, R$400. Se ela pagasse a prazo, ou seja, um acréscimo aí ia ter, né? Um acréscimo de 4% sobre o valor. Se ela optar pela opção de pagamento a prazo, quanto ela pagaria pelo fogão? Ah, Jonas, então quando a pessoa paga a prazo, na maioria das vezes ela paga um pouquinho mais, né? Sim, ela paga os juros que a gente chama, né, É Rafa? esse juros, é o juro que eu te pago, né? E aí você tem que, o juramento só não vale, né? Você tem que pagar um dinheiro para dar essa segurança ao comerciante, que vai receber seu dinheiro depois, muitas vezes, né? Isso mesmo. Então, vamos dar uns 3 minutos para eles fazerem? Eu acho suficiente. Então, 3 minutinhos para vocês fazerem, respondam no chat qual que é o valor. Caraca, o pessoal é rápido, já está respondendo. Mas Já? enfim, vamos dar 3 minutos, pessoal. Lembrando que a vista custa 400, a prazo 4% a mais. Quanto que vai ser o valor a prazo? Beleza, então uns 3 minutinhos para vocês fazerem. Bom trabalho. Olá, pessoal, estamos de volta. Jonas, quase todo mundo acertou. Acho que não tem nem como falar os nomes, né? Porque a maioria... Bom, não sei se acertou, né? Mas a maioria, todo mundo colocou. O Eric Prieto, o Rian Matheus, o Luca, o Kaique, todos eles colocaram R$416. Boa. Muito bom. E alguns também falaram a estratégia, né? Falaram que fez o cálculo mental, outros falaram que fez o cálculo através da multiplicação, aquela que a gente faz no caderno mesmo. Sim. Eu fiquei preocupado. Muitos de vocês fizeram na calculadora? A ideia era que não fizesse na calculadora, viu, gente? Era que fizesse o cálculo mental ou o cálculo no papel. Mas é simples fazer na calculadora também. Eu vou mostrar como que faz um cálculo na calculadora de uma porcentagem, porque às vezes a porcentagem é um número que você está lá no mercado e não quer fazer cálculo mental, enfim. É bem simples. Você quer tirar o quê? 4% de 400? Isso mesmo. Bom, o que eu faço? Pego 4, né? Vocês conseguem ver aqui? 4, multiplico por 400, certo? Posso apertar o botão de igual.
o resultado que dá eu divido por 100. Porque a gente fala porcentagem, né? Isso mesmo. R$16. R$16, pessoal, é o aumento que ele vai ter. Por o cara não ter o dinheiro à vista, ele vai ter que pagar R$16 a mais. Mas, Jonas, vamos resolver a questão? Vamos fazer. Essa conta aí, como muitos já acertaram, dá 416. Então, a 400, como foi um acréscimo, é uma soma. Mas vamos tentar fazer no papel para facilitar para quem não conseguiu fazer essa observação. Então, R$400, Rafa, é o meu valor total, não é isso? Sim, é o ideal, né? Que a gente pague à vista para evitar juros. Beleza. Então, vamos tentar, como a gente fez no cálculo mental, achar 1%, pode ser? Podemos? Beleza. 1% de 400, R$4, não é isso? Ah, porque eu dividi por 10 e dividi por 10 de novo. Isso mesmo. 400 por 10 dá 40 e por 10 dá 4. Isso mesmo, então Agora ficou fácil. a gente fez 1%. Só que ele queria 4%. Então é 4 vezes. Então, se eu multiplicar por 4 aqui, eu vou ter 4 vezes. Mesma coisa eu faço para cá, não é? 4 vezes. Ah, isso é proporcionalidade. Isso, então 4 vezes 4 aqui dá o 16. 16 é o valor da resposta? Não é o valor. Esse é o valor do aumento, né? Isso. Então, o que eu tenho que fazer? Somar os 400 mais o acréscimo, não é isso? Perfeito. Então, 400 mais o 16, como a maioria colocou, R$416 vai ser o valor do fogão. Muito bom, hein? Aí divide pelo número de prestações, né? Que a pessoa vai pagar, né? Sim, depende, né? E tem que ver qual é a forma mais fácil para o pagamento, né? O que eles acham mais conveniente, não é isso? Ah, com certeza, né? Beleza? Vamos para uma próxima? Claro. Beleza. Na próxima aí, tem muitos dados e se vocês puderem ir anotando pelo menos os dados para vocês fazerem a conta. Nessa próxima questão, tá assim. Felipe trabalha com vendas em uma loja de eletrodomésticos. Como vendedor, procura sempre esclarecer de forma bem simples as vantagens e as desvantagens na compra, dependendo da opção de pagamento, a qual o cliente deseja realizar. Sandro foi até a loja em que Felipe trabalha e comprou os seguintes produtos. Então, ele comprou um celular, R$ 890, ele comprou um notebook por R$ 1.500 e ele comprou uma torradeira por R$ 60. Felipe explicou para o Sandro que o caso, né, se ele fosse pagar à vista, teria um desconto. Então, conseguiria dar um desconto ali e seria esse desconto de 10% sobre o valor total. Então, não é uma porcentagem em cada valor, é sobre o valor total, né? Ah, mas Jonas, se você tirar a porcentagem de cada valor e somar, você tem o valor total também, né? Também dá certo. Ah, muito bom. Também dá certo. Então, se Sandro optar por realizar esse modelo de pagamento à vista, qual será o valor pago por ele? Isso daí tem que fazer o cálculo, né? Essa tem que fazer a conta, né? Então, uns 5 minutinhos para eles nessa. 4 minutos, acho que dá? 4? Beleza, então 4 minutinhos para vocês para executar essa conta e a gente retorna. Respondam no chat qual que é o valor que ele vai pagar à vista. Lembrando que é o total dos 3 produtos, ou seja, quanto que ele terá que desembolsar para ter os 3 produtos já com desconto de 10%. Isso mesmo, tá bom?
Olá, pessoal, estamos de volta. O pessoal está participando bastante do chat. Eu estou gostando da participação de vocês. Muitos colocaram 2.205, 2.450, 2.250. Por exemplo, a Isabela enfim, ela colocou R$ 2.205. Será que está certo? A Emily colocou 2.350. O Lucas Moraes colocou, ele vai pagar R$ 2.205 e ainda colocou um ponto de exclamação. Acho que ele respondeu de uma forma muito precisa, digamos assim, é isso mesmo, professor. Então, se a gente olhar essa questão, nós poderíamos fazer pelo cálculo mental, claro. Vou fazer pelo cálculo mental, mas também poderíamos usar qualquer outro artifício. Como o Rafa falou, a gente poderia dar o desconto em cada produto e depois somar também o desconto total. Então, assim, cada forma de fazer é a seu critério. Veja a forma mais fácil ou cômoda que vocês consigam para sempre executar, né, Rafa? Então, modelo mais fácil sempre facilita isso, né? Mas abre o seu coração para aprender outros modelos também, né? Eu acho que o aprendizado, ele nunca é pouco, né, digamos. Então, vamos fazer de duas formas. Vamos fazer primeiro mental e depois nós vamos fazer no escrito, pode ser? Mas mental é muito difícil, Jonas. Você muito consegue? Muito difícil? Vamos tentar. Vamos lá. Então, o total aí, se eu somar 890, 1.500 e 60, vai dar quanto? Vai dar, deixa eu ver, 890 mais 1.500. Mais 60 lá. Vai ficar 1.390. 1.390 mais 60, 2.450. Fechou. 2.450. Se ele não tivesse o dinheiro na hora, fosse parcelar, ele pagaria 2.450. Isso. Agora à vista tem desconto. 10%. Gente, ó, eu vou falar, talvez muitos lojistas fiquem bravos comigo, tá? Mas assim, sempre peçam desconto se você tem o dinheiro para pagar à vista. Sim. No mínimo, acredito que a maioria dos lojistas tem condições de dar 5% de desconto. Acontece muitas vezes comigo. Bom, eu sou um cara que pechincho muito, gosto de pagar pouco e quando eu tenho dinheiro à vista, eu peço sempre o desconto, 5%. Então esse desconto aí, os 10%, é quanto? É a 10ª parte, dividir por 10. Então, a 10ª parte aí é os 245, não é isso? Exato, é R$245. Então, caraca, é um bom desconto. Se a gente subtrair os 2.245, os 2.450, desculpa, menos os 245, a gente fica com o que a maioria respondeu. 2.105? 205. 2.205? Isso, é o que a maioria respondeu. Mas cálculo de cabeça, às vezes, é muito complicado em alguns casos. É verdade, né, Jonas? Vamos tentar no papel, né? Vamos tentar no papel? Vamos lá. Então, a ideia como nós tínhamos montado, né? Como nós fizemos mentalmente, primeiro nós somamos 890, 1.500, 60. Ô, Jonas, perguntaram no chat se poderia calcular o desconto individual de cada um também. Poderia. Mas vamos fazer depois, né? Pode ser. A gente pode fazer depois. Tudo bem. Então, aí eu tenho o individual de cada um. Então, somei aqui. Deu 2.450. 2.450, 10%, como o Rafa falou, é a 10ª parte. Então, é dividir por 10. Então, se eu divido isso aqui por 10, o meu valor dá R$245. Não é isso, Rafa? Muito bom, Jonas. Beleza? Então, aí eu tenho que subtrair para saber o valor que eu vou pagar, não é? Uhum. Então, 2.450 menos 245... é o que a maioria respondeu, não é? 2.205? R$2.205 é o que a maioria respondeu aí. Então agora você vai pagar mais barato, né? Sim, então essa é uma das formas que nós podemos economizar, não é? Ô, Jonas, dá para fazer esse 10% de 2.450 com anotação centesimal? Daria, se a gente... Como que a gente faz? Então, você teria que fazer faz embaixo, 0,01, né? Não, Jonas, é 0,1, que é 10%. Desculpa, foi mal. Então, 0,1, né? Isso. Aqui que você tem a anotação de décimos. Aí, só lembrando, pessoal, a notação centesimal é porque a gente dividiu por 100. Isso. E 10 dividido para 100 é 0,10 ou 0,1. Aí o que eu faço? Eu multiplico esse valor, né? Na calculadora, nós poderíamos fazer isso pelo valor total, não é? Sim. Então, 2.450. Se eu multiplicar esse valor, vai dar a mesma conta aqui, não é? Mas aí, gente, você pode fazer o cálculo também armando a expressão, né? Sim. E isso daí serve para qualquer uma, né, Jonas? Por exemplo, se fosse 20%, seria 0,20
0,2 ou 0,20 Isso, ou vezes 0,2. 2.450? Isso mesmo. E se fosse 30? Mesma coisa, 0,30 aqui. E se fosse 27? 0,27. Oh, agora ficou tudo mais claro. Beleza? Beleza. Então, desse daí a gente consegue entender, compreender que esse valor de desconto aqui, tomem sempre cuidado, observem sempre o enunciado na seguinte posição: acréscimo e decréscimo. Eu vou sempre focar nisso para vocês entenderem se a gente está fazendo uma soma ou uma subtração. No caso aí, é um desconto, ele é um decréscimo. Então, temos sempre que tomar cuidado com esse sinal, né? Ah, é verdade, né? Vai que a gente vai querer um desconto e quando vê, aumentou o valor. Sim, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Mamãe me sacode, Jonas. Tem que ficar esperto. Por isso que a matemática é importante pra gente não ser enganado. Sim, verdade. Ah, Beleza? Vamos para um próximo exercício? vamos lá. Nesse próximo exercício aí, também dá para fazer um cálculo mental. Mas vamos fazer de todos os jeitos. Beleza. A galera Nesse gosta que próximo faz... exercício aí, nesse próximo exercício tá assim. Sandro perguntou ao vendedor, em uma determinada loja, quais seriam as condições caso ele pagasse parcelado a compra realizada. O vendedor explicou da seguinte forma: podemos parcelar essa compra em 5 vezes, mas cobraremos uma taxa de juros de 0,5% ao mês. Eita, Jonas, significa que a cada mês eles vão ter 0,5% em cima do valor? Total, isso mesmo. Agora ficou difícil, hein, Jonas? Tem que prestar atenção. Vamos lá. Essa daí é uma questão aí que nós temos que prestar bastante atenção, né? E se o valor do produto, no caso aí, são R$2.000? Então, o produto custa R$2.000. Qual o total, quero saber o valor final, que será desse produto, né? Optando pelo pagamento a prazo. Então, eu quero saber o quanto eu vou pagar no todo, né? Não por mês. Depois a gente pode ver até por mês. Mas eu quero saber o quanto eu vou pagar no todo. 4 minutinhos tá bom pra eles? Fechado. Bom, gente, bom trabalho. Vou estar acompanhando no chat aqui. Ele vai abrir de novo, que ele fica fechado, justamente para vocês se concentrarem nas nossas explicações. Aí o chat vai abrir de novo e vou estar acompanhando as respostas de vocês. Beleza? Bom trabalho.
Uau, estamos de volta. Muita gente respondendo no chat. Bom, R$ 2.050 é uma resposta que mais apareceu. Até a Larissa aqui do palco respondeu R$ 2.050. Não sei se ela acertou. Bom, deixa eu ver quem mais aqui. O Rian colocou 2.500. O Miguel colocou 2.050. O Leandro colocou 2.010. Bom, vamos para a resolução, Jonas? Vamos tentar de novo, então, no mental e depois na conta... Lá vem você com esse cálculo mental de novo. Você é teimoso, hein, Jonas? Vamos? Então, vamos tentar. Vamos lá, pode perguntar. Beleza, 2.000. Quanto é 1% de 2.000, Rafa? Eu divido por 10 a 200, depois eu divido por 10 de novo, dá 20. Beleza, 20. 0,5%, como a gente já fala, é a metade de 1%. Então é a metade de 20? Isso. É 10. 10, beleza. Então 10 é o que ele paga em um mês, concorda? Porque é 0,5% ao mês. Então a cada mês ele paga R$10 a mais. Isso. Eu quero pagar à vista, eu não quero dar esses R$10 não. Mas é uma forma com que as pessoas têm como parcelar, né, Rafa? Justo, justo. Então, R$10 é em um mês. São 5. Quanto que dá, então? 10, 50. Fechado. Então, R$50 é o valor de juros que ele vai cobrar ali. Se R$50 é o valor de juros, eu somo, então, com o valor inicial. Então, quanto ele vai pagar ao todo? 2.000 mais R$50, R$2.050? Isso mesmo. A Larissa acertou. Então, tá certo. Muito bom. Então, R$2.050 é o valor que ele vai pagar no todo. Vamos tentar fazer essa conta mais no lápis lá para ver se todo mundo consegue consolidar isso daí. Vamos lá? Olha, Jonas, tem gente no chat falando que vai pagar ainda quantidade de vezes, hein? Vai pagar a quantidade de vezes? Não, digamos assim, eu vou parcelar em 4 vezes, vou pagar tanto. O pessoal tá que avançado, legal, hein? Tá avançado mesmo. Mas vamos lá. Vamos tentar. Então, que nem no nosso cálculo mental. 2.000 é o valor que nós temos inicial, certo? Isso. Eu quero 0,5% ao mês. 1%, como nós tivemos feito, dividir isso aqui por 100, não é, Rafa? Perfeito. Então, R$20 aqui. Metade disso, dos R$20 aqui, como nós tínhamos feito, é o 0,5%. Então, o meu 0,5% é 10. 10 é o que eu vou pagar em cada mês de juros. Então, se são 5 meses, eu multiplico, obviamente, por 5. 5 vezes 10 aqui dá 50. Então, 50 é o meu valor de juros total, concorda? Concordo. Beleza. Então, R$2.000 eu tinha de início. Somei 50, 2.050, como a maioria respondeu, como eles estão ficando espertos, né? Caraca, Jonas, como a você é inteligente, Jonas. 2.050, né, Tem Rafa? outro jeito de resolver? Tem outros modelos. Você poderia fazer... Eu queria saber como que eu faço 0,5% através da notação centesimal. Na notação centesimal? Beleza. Vamos colocar aqui, ó. Meio... Está em 0,5%, não é isso? Isso, tem que dividir por 100? Dividir por 100. Então, 0,5 dividido por 100. Isso aqui vai dar 0,05. Não é isso? Número pequeno, né? Número pequeno, né? E aí eu faço o quê? Multiplico esse valor pelo quê? Pelos 2.000. E essa conta aí vai dar 10. Isso mesmo. Então, isso aqui vai dar os R$10 que nós tínhamos feito. Perfeito. Que é os R$10 de cada mês. Deixa eu ver se eu entendi. Então, eu calculei a porcentagem de cada mês, né? Através da notação centesimal. Eu multiplicaria por 5, porque são 5 meses. Isso. Que aí daria R$50. Somaria com 2.000. E esse seria o valor pago. Sim, o valor que você pagaria lá no final, ao todo, né? Que bacana, Jonas. Que bacana. E é o que nós temos que prestar atenção, que é quando nós fazemos qualquer tipo de compra a prazo. Se ela tem juros, é assim. Beleza, Rafa? Jonas, e se eu quisesse parcelar, era só dividir esse valor pela quantidade de parcelas? Sim, só dividir por 5. Então agora ficou muito fácil, Jonas. Tá bom? Acho que a aula foi muito boa, hein, Jonas? Muito obrigado. Aprendemos. Ainda bem, eu espero que vocês tenham gostado. Continue os estudos, pergunte para o seu professor, continue as atividades, né, Rafa? É isso aí, pessoal, estudem. Eu sei que é difícil nesse momento de quarentena, mas assim, tentem manter uma rotina de estudos, se organizar, porque é o estudo que vai fazer você melhorar como pessoa, como estudante. Né? O conhecimento, ele quebra muitas barreiras e ajuda você a alcançar os seus sonhos. Beleza, obrigado. Tenha um bom dia, né? Tenha um bom dia. Tchau, tchau.